Olá, pessoal. Então, voltamos aqui com questões de finanças também do ano de 2018. Eu vou falar aqui de comentar as questões do ENAD de 2018, da área de finanças. A gente tem aqui, então, as questões, a gente inicia pela questão 29. Como eu já me apresentei para vocês no vídeo anterior do ENAD de 2015, eu sou a professora Stephanie, sou professora do curso de administração da UERGS da unidade de Cachoeira do Sul. Vou comentar para vocês as questões de gestão de pessoas, finanças e da área pública também. Sou formada em administração e ciências contábeis, com mestrado na área de sociologia política e o doutorado na área de administração. Os meus contatos estão aqui no final do vídeo e também lá no cursinho do Moodle. E aí vocês podem entrar em contato comigo, me seguir nas redes sociais e a gente pode conversar sobre as questões do ENAD, ok, pessoal? Boa sorte, lembrem de ficar tranquilos. Vocês verão que nas questões de 2018 do ENAD, elas foram mais focadas na área de contabilidade, né? Então a gente vai ter ali algumas questões relacionadas a balanço social, por exemplo. Não são difíceis, vocês podem resolver tranquilamente com o conhecimento que vocês adquiriram em sala de aula. Se vocês quiserem retomar alguns conceitos, sobretudo das áreas de administração e de gestão de pessoas e de finanças também, vocês podem dar uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, que tem vários vídeos que eu utilizei na aula e que podem ser úteis para vocês também, beleza? Então tá, vamos lá para a primeira questão. Ela vai falar sobre balanço social. Começar lembrando para vocês o que é balanço social. Balanço social é uma peça contábil também, uma demonstração contábil, que tem por objetivo a evidenciação de informações de natureza social com vistas a prestar contas à sociedade pelo uso dos recursos naturais e humanos, demonstrando o grau de responsabilidade social da entidade. Então, vai lá. No balanço social, está dizendo ali na questão, procura-se fazer ou apresentar uma análise condensada do desempenho da empresa nos três pilares de sustentabilidade: econômico, social e ambiental. No que diz respeito ao pilar social, ainda dividem-se os gastos da empresa com funcionários, que são indicadores sociais internos, e com a comunidade em que está inserida, que são os indicadores sociais externos. Aí a gente tem ali indicadores sociais internos e indicadores sociais externos, que é a comunidade. A tabela a seguir apresenta então dados de uma versão resumida do balanço social no ano de 2017 de uma empresa. A gente tem ali dentro daquela tabela o quê? A gente tem a base de cálculo, que é a receita líquida, o resultado operacional e o total da folha de pagamento, e a gente tem ali os indicadores sociais internos dos funcionários, né? Que tem ali um percentual sobre o valor da folha de pagamento bruta, né? E um valor percentual sobre a receita líquida. A gente tem aqui os indicadores sociais, desculpa, e os desenhos horrorosos, externos, né, em que a gente fala das contribuições para a sociedade, tributos, e a gente tem ali a expressão destes valores com relação ao percentual sobre o resultado operacional e sobre o resultado ou a receita líquida, ok? E a gente tem aqui valores de indicadores ambientais, mas ok, a empresa simplesmente não tem indicadores ambientais, ok? E aí a gente tem ali no balanço social, né? Tá ele aqui, a gente tem a análise de dados relacionada a essa questão. Então, a partir da análise desses dados, vai concluir que a empresa, primeiro, compensa a ausência de investimentos ambientais com investimentos sociais. Errada, erradíssima, erradíssima, não pode estar errada essa questão, vai ficar assim feia para vocês, porque você não compensa nada, você simplesmente não tem nada de investimento ambiental. Não há compensação nesse caso, é zero, não há investimento ambiental e é isso, simplesmente não há, ok? Resposta está errada. Então, a palavra aí que está errada é compensar. Considera de forma equivocada o pagamento de tributos como indicador social. Então, ali ela está falando o quê? Que o pagamento de tributos é um indicador, tá aqui, ó, social, né? Porque tá nos indicadores sociais externos. Na verdade, tava ali o xizinho da anterior.
Na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar que existe uma norma brasileira técnica de contabilidade, que é a NBC número 15, que vai estabelecer procedimentos para evidenciar as informações de natureza social e ambiental dentro da empresa. Então, conforme o CFC, lá na NBT 15, vai ter justamente o que você pode ou não pode considerar dentro do balanço social. Então, o que que ela erra aqui essa questão? Ela vai errar dizendo que de forma equivocada o pagamento de tributos não pode ser considerado o indicador social. Na verdade, ele pode sim. Então, a questão está errada. A B também, aqui é na 3, que dispensa o valor do seu resultado operacional como pagamento de tributos. A questão é que o valor do resultado operacional está errado, está 47,74 e o valor, na verdade, do resultado operacional com pagamento de tributos está aqui, ó, é este aqui. Deixa eu marcar aqui, ó, 44,78. Não, na verdade, é só um errinho ali para você se confundir. Errada. E aí a gente tem ali a outra questão também errada, porque vai falar que tem 77,93% dos seus custos direcionados para a folha de pagamento. E aí a gente vai ali olhar a folha de pagamento que está aqui e a gente tem esse percentual aqui, ó, esses 3.000. Aí a gente vem aqui nos indicadores e vai verificar o seguinte, que este valor aqui da folha de pagamento, que é total de tributos e contribuição, vai corresponder a um valor muito menor com relação aos custos, ó, tá aqui, os custos da empresa para do total dos custos com relação ao valor da folha de pagamento, ou seja, não é 77,93%, né? É um valor bem menor. Além disso, a gente vai ter a última questão, que vai falar do seguinte: concentra a maior parte dos seus investimentos sociais nos funcionários. Então, a gente pode dizer que sim, pelo seguinte fator: só tem funcionários. Simplesmente só tem funcionários. Essa é uma questão que trabalha bem a questão de análise da própria questão, né? Então, verifiquem isso. É uma análise da questão que vocês vão fazer. Não é nem possível fazer o cálculo aqui dos custos direcionados à folha de pagamento, porque você tem o valor da receita e dos resultados operacionais e você não tem o valor dos custos envolvidos neste caso. Então, você não pode calcular custos, assim como alguns percentuais são errados. Então, assim, aqui você não pode calcular os custos, aqui o percentual está errado. Aqui ele está dizendo que de forma equivocada os tributos não pode ser um indicador social. Na verdade, ele tem a ver, porque se você considera que indicadores sociais internos, né, são os salários, os tributos relacionados também são indicadores sociais. Quando você paga tributo, você está o quê? Trabalhando em função de uma externalidade positiva. Esse tributo vai virar ou vai se tornar, então, alguma coisa que o governo vai fazer, né, para a sociedade. Então, é isso que ela considerou, tá certo? E aí, quando a gente fala ali da primeira questão, que é fácil até de verificar, tem a ver com ausência de investimento ambiental compensando investimento social. Ele seria compensado pelo investimento social. Não há compensação. Ou você está investindo no ambiental ou você está investindo no social, e é isso. Não existe compensação nesse caso. Em caso nenhum, não é? Então, a gente tem ali que a resposta certa é a letra D. A questão número 35 lá do ENAD de 2018 dessa área vai falar o seguinte: pesquisadores realizaram um estudo que envolveu 392 diretores financeiros de pequenas e grandes empresas das companhias em que atuavam. Na pesquisa, os diretores financeiros tinham de indicar as técnicas de orçamento de capital que eles utilizavam. Verificou-se nos estudos que a maioria usava o método VPL, valor presente líquido, 74,9% deles. O método da TIR, 75%.
deles, para avaliar os projetos. E muitos deles, 56, mais da metade, também usavam a abordagem do período de payback, além de outras técnicas. Considerando esta pesquisa, então, avalie as asserções a seguir com relação à proposta entre elas. Verificar se é verdadeira ou falsa cada uma destas alternativas. Então, está dizendo o seguinte, que essa daqui implica nessa daqui. Ó, essa questão aqui, por que isso aqui? A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Vamos lá, analisar uma a uma. Ao tomar decisões de aceitar ou rejeitar um projeto, os diretores financeiros das empresas devem calcular e levar em consideração diferentes indicadores, como payback descontado, VPL, TIR modificada, TRIM e índice de lucratividade. Então, aqui está falando de indicadores, TIR modificada e índice de lucratividade. Eles têm que fazer isso porque cada indicador captura informações diferentes e relevantes aos tomadores de decisão. O payback e o payback descontado avaliam risco e liquidez. O VPL e a TIR e a TIRM avaliam lucratividade sob diferentes enfoques. Ok, ele está dizendo que eles têm que calcular e levar em consideração vários indicadores. Só que tem uma questão aqui interessante, que é o seguinte, o enunciado da questão. O enunciado da questão está me dizendo que, no geral, eles verificam ou eles analisam VPL, TIR, payback, cerca de 50%, não são todos. Então, o que está me dizendo essa questão? Que ao tomar decisões, eles levam em consideração um monte de indicadores? Não, eles estão dizendo que às vezes eles levam esse aqui em consideração, às vezes eles levam este e às vezes eles levam este. Então, quando você está dizendo aqui que eles levam em consideração todos estes indicadores, a própria reportagem está dizendo que eles usam um ou alguns métodos, não todos eles. Então, é uma afirmativa que é falsa. E aí, quando você analisa a segunda questão, ela vai estar te dizendo o quê? Que cada indicador captura informações diferentes e relevantes de decisão. O payback e o payback descontado vão avaliar risco, e a liquidez, o VPL e o TIR vão avaliar a lucratividade sob diferentes enfoques. E sim, essa questão está correta, porque VPL, TIR e o TIR ajustado e indicadores de liquidez vão dar questões relacionadas à lucratividade da organização. E payback descontado vão dar questões relacionadas a risco, né? Então, estes vão avaliar risco e estes vão avaliar lucratividade. Então, aqui, por que ela está certa? Porque ela não está afirmando que eles usaram, não usaram ou deixaram de usar. Então, vejam bem, essa questão é uma questão de interpretação de texto da área de finanças e não efetivamente da área de finanças, né? Então, provavelmente muita gente se daria mal aí, porque o problema é a interpretação de texto mais do que o contexto da área de finanças nesse caso, ok? Então, lá a gente vai para respeito dessas asserções e descobre que a proposição 1 é falsa e que a proposição 2 é verdadeira. Ok, então apenas duas questões de finanças no ENAD de 2018, toda uma questão da área de custos e uma questão de interpretação de texto de finanças. É isso, finanças não cai muito na prova do ENAD e é preciso apenas prestar atenção porque o enunciado já contém a resposta da questão, ok? Boa sorte nos estudos de vocês e beijos!